Você já se perguntou o quanto da sua vida está realmente sob seu controle? Já pensou por que, mesmo diante de tantos desafios, algumas pessoas parecem florescer enquanto outras se perdem nas mesmas tempestades? E se eu te dissesse que o poder, para mudar, para transformar sua realidade, suas dores e até sua visão de mundo, sempre esteve em suas mãos? Não como clichê, mas como uma constatação profunda de tudo o que você é capaz de se tornar. O que você vai ouvir hoje não é mais um discurso motivacional vazio, é um convite para voltar os olhos para dentro, reconhecer suas forças esquecidas e assumir com coragem aquilo que ninguém pode fazer por você: mudar a própria história. Porque a mudança não começa quando tudo ao redor muda. Ela começa quando você decide, mesmo sem garantias, agir diferente. Quantas vezes você adiou algo por medo? Quantas vezes culpou o mundo, as pessoas, o tempo? Tudo isso é humano. Mas chega uma hora em que culpar o exterior já não traz alívio. E você sente, ainda que silenciosamente, que é hora de tomar posse da própria vida. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Como reconhecer, aceitar e usar esse poder que já vive em você. 1. O poder de mudar começa com o poder de assumir responsabilidade. Não a responsabilidade de carregar o mundo, mas de olhar com honestidade para o que você tem criado. Sua rotina, suas relações, sua saúde, seus pensamentos. Tudo isso, em algum nível, reflete escolhas, mesmo as inconscientes. E enquanto você acreditar que está à mercê dos outros, continuará vivendo à margem de si mesmo. Mas quando decide assumir o que é seu, algo muda. Você deixa de esperar que o mundo mude para então começar, e começa mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo sem saber o que vem depois. Assumir responsabilidade é libertador. É você olhar para o espelho e dizer: eu escolho criar uma realidade mais alinhada com quem eu sou. Não significa culpa, significa poder. Um poder que começa quando você troca o papel de vítima pelo de autor da própria narrativa. 2. Mudar exige escuta, não dos outros, mas de si. Há quanto tempo você não escuta o que sente? Não o que pensa, o que planeja, o que julga, mas o que sente. Porque a sensação de estagnação quase sempre nasce da desconexão. Você se acostuma a viver no automático, a seguir metas que não são suas, a reproduzir padrões que não escolheu, e de repente se vê vazio, cansado, perdido. A escuta é o primeiro passo para recuperar a bússola interna, para voltar a se reconhecer como alguém que sente, deseja, sonha e principalmente escolhe. Escutar é dar voz à sua verdade mais íntima. É acolher o incômodo, o desejo, a dúvida. É se tornar um espaço seguro para si mesmo. E quando você aprende a se escutar, começa a fazer escolhas que nutrem, que respeitam, que libertam. 3. O mundo muda quando você muda sua percepção. Não é magia. É lógica. Você filtra a realidade com base no que acredita. Se acredita que nada dá certo, verá fracasso em tudo. Se acredita que ninguém se importa, verá desprezo em cada gesto. Mas quando você muda o filtro, muda o que percebe. E quando muda o que percebe, muda como reage. E quando muda como reage, muda o que constrói. Não se trata de positividade tóxica. Trata-se de lucidez. De escolher a lente mais justa, mais honesta, mais alinhada com a pessoa que você deseja ser. A percepção é a ponte entre o que acontece e o que você sente. E essa ponte pode ser construída com consciência ou deixada aos destroços do passado. Mudar a percepção é o primeiro passo para criar uma nova realidade emocional. Não se trata de negar o que dói, mas de escolher ver além da dor. 4. A mudança não precisa de perfeição, precisa de intenção. Quantas vezes você adiou o primeiro passo porque achou que não estava pronto? Mas a verdade é que ninguém está completamente pronto. O que diferencia quem muda de quem repete é a decisão de começar. Com medo mesmo, com dúvidas mesmo, com tropeços.
E quando você entende que não precisa ter todas as respostas, mas apenas coragem para dar o próximo passo, o caminho se revela aos poucos. A intenção sustenta o movimento. E é ela que transforma ações simples em gestos profundos de cuidado consigo mesmo. Com intenção, cada escolha carrega direção. E com direção, mesmo os passos pequenos te levam longe. 5. Mudar dói. E está tudo bem. Dói porque exige deixar para trás versões antigas. Dói porque mexe em estruturas, em vínculos, em certezas. Mas essa dor é parte do processo. Ela sinaliza que algo está se movendo. E se está doendo, talvez, seja exatamente porque você está saindo da estagnação. A dor da mudança é temporária. A dor de permanecer onde não cabe mais, essa sim, é eterna. Então, permita-se atravessar. Chorar se for preciso. Respirar. Mas continuar. A dor, também, é reveladora. Ela mostra onde ainda existe apego, onde falta compaixão, onde você ainda se esconde de si mesmo. E quando você permite sentir, sem se perder, essa dor se transforma em cura. Ela reorganiza o que estava desalinhado e abre espaço para o novo florescer. 6. Sua mente é território fértil. Mas o que você tem plantado nela? Que pensamentos tem regado todos os dias? Porque a colheita é inevitável. Se você cultiva medo, comparação, autocrítica, colherá ansiedade, frustração, cansaço. Mas se começar a alimentar pensamentos de presença, de gratidão, de autoaceitação, verá nascer em si algo novo. Algo que talvez estivesse apenas esperando por espaço para florescer. A mente não é sua inimiga, mas precisa de direção. E quando você escolhe pensamentos mais conscientes, está escolhendo um futuro mais leve. Você não é obrigado a continuar repetindo o que te afasta de si. Você pode escolher a cada novo pensamento se aproximar da versão mais verdadeira de quem é. 7. O ambiente importa, mas não define. É claro que somos influenciados pelo meio, mas isso não pode servir de justificativa eterna para não mudar. Você pode sim, mesmo num ambiente tóxico, começar a agir diferente. E quando isso acontece, ou o ambiente muda com você, ou você ganha força para sair dele. O que não pode é usar o contexto como prisão. Porque a chave da sua liberdade não está do lado de fora. Você é maior do que as circunstâncias. E sempre que escolhe agir de forma alinhada com seus valores, você reafirma essa verdade. Sim, o ambiente impacta, mas sua essência é mais forte. Ela pode ser abafada, mas não apagada. E quando você começa a viver por ela, aos poucos tudo ao redor começa a se alinhar. 8. A mudança mais poderosa é silenciosa. Ela acontece nas pequenas escolhas, no modo como você se trata, no que você pensa quando erra, no que você decide fazer quando ninguém está olhando. Não espere aplausos, não espere que todos entendam. A mudança verdadeira não precisa de plateia. Ela precisa de verdade. E verdade muitas vezes não faz barulho. Ela se expressa em coerência, em presença, em paz. O silêncio da mudança real é o que mais ecoa dentro de você, porque é ali, na intimidade dos seus gestos, que a transformação acontece. Um passo de cada vez, um pensamento de cada vez, um dia de cada vez. 9. Mudar não é sobre se tornar alguém novo, é sobre se lembrar de quem você sempre foi antes de se adaptar para sobreviver. É resgatar a essência, não criar uma nova identidade. É tirar as camadas que o medo construiu, que a dor acumulou, que os outros impuseram. E ao fazer isso você volta para si, inteiro, presente, vivo. A essência não se perde, ela se esconde, mas está ali, esperando que você volte. E quando volta, não volta mais o mesmo. Volta mais inteiro, mais autêntico, mais em paz. Porque agora não precisa mais fingir ser quem não é. E isso é liberdade. 10. O poder para mudar está nas suas mãos, não porque é fácil, mas porque é possível. Porque você é o único responsável por si. E porque toda mudança que importa começa dentro. Então hoje, agora, escolha por você. Não espere mais.
Não adie mais. A vida não espera. E você merece viver a sua melhor versão agora, com tudo o que tem e tudo o que ainda vai descobrir que pode ser. A mudança é um ato de amor, um gesto de coragem, um voto de confiança em si mesmo. E quando você escolhe mudar, escolhe honrar quem você foi, quem você é e quem ainda pode se tornar. 11. Toda mudança verdadeira começa com um questionamento sincero. Quando você começa a se perguntar: será que preciso mesmo continuar assim? Já iniciou o processo de transformação. Questionar é desinstalar velhas certezas. É abrir espaço para uma nova forma de existir. E às vezes, o simples ato de se fazer a pergunta certa já é metade da resposta. Questionar também é um ato de respeito. É você se permitindo reconsiderar, revisar, recomeçar. E essa permissão abre portas que antes pareciam trancadas. Porque onde há dúvida, há vida. E onde há vida, há possibilidade. 12. Mudar não é linear. Ter recaídas faz parte. Ter dias ruins não anula tudo que já foi conquistado. Você é humano, não um projeto de perfeição. A constância é importante, mas a compaixão consigo mesmo é ainda mais. Quando tropeçar, respire fundo e lembre-se: cada passo, mesmo o mais incerto, conta. O que importa não é não cair, mas sempre escolher levantar. A mudança é feita de retomadas. E a retomada mais poderosa é aquela que vem depois da queda, porque ela carrega a força de quem já viu o fundo e ainda assim escolheu subir. Chegar até aqui já é um sinal claro de que algo em você está pronto para florescer. Talvez seja o início de uma nova fase. Talvez seja a confirmação de que você não está sozinho em suas lutas. Ou talvez seja o lembrete que você tanto precisava de que é possível e necessário tomar as rédeas da própria história. Mudar não é simples, mas é profundamente humano. A vida é movimento, é renovação, é transformação. E a cada dia, você tem a chance de escolher uma versão mais consciente de si mesmo. Não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. Um passo de cada vez, com coragem, com compaixão, com clareza. Antes de ir, quero te agradecer por chegar até aqui. Isso já mostra o quanto você está comprometido com o seu crescimento. Se essa mensagem ressoou com você, compartilhe com alguém que também precise ouvir isso. Deixe seu comentário. Pode ser uma palavra, uma frase, ou apenas gratidão, só para eu saber que você ficou até o fim. E se ainda não está inscrito no canal, aproveita agora. Junte-se a nós nessa jornada de autoconhecimento e transformação. O estoicismo tem muito a nos ensinar. E aqui, você encontra reflexões práticas e profundas para aplicar no dia a dia. Tem mais sabedoria esperando por você. Veja os vídeos, recomendados aqui ao lado, e continue essa caminhada de dentro para fora. Até breve. E nunca se esqueça: mudar é um ato de amor. E você merece viver esse amor por inteiro.